A Incendiária, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Charlie sozinha. Naquela noite de quarta-feira, a notícia saiu em fragmentos na televisão e os norte-americanos só tiveram acesso à história inteira na manhã do dia seguinte. Até então, todos os dados disponíveis haviam sido coordenados para atender aquilo que os espectadores realmente desejam quando exigem as notícias. E o que eles realmente desejavam era: me conte uma história e cuidem para que ela tenha começo, meio e algum tipo de fim. A história que o país recebeu enquanto tomava seu café da manhã, pelo Today, pelo Good Morning America e pelo CBS Morning News, foi a seguinte. Um centro de inteligência em Longmont, Virgínia, sofreu um ataque terrorista com bombas. O grupo terrorista ainda não havia sido identificado, mas 3 já tinham se apresentado para assumir a responsabilidade. Um grupo do Exército Vermelho Japonês, a facção do Setembro Negro de Gaddafi e um grupo doméstico que atendia pelo suntuoso e maravilhoso nome Meteorologistas Militantes do Meio Oeste. Embora ninguém tivesse certeza do que exatamente havia por trás do ataque, os relatos pareciam claros sobre sua execução. Um agente chamado John Rayburn, um índio e veterano do Vietnã, atuava como agente duplo e colocou as bombas em nome da organização terrorista. Ele se matou sem querer ou cometeu suicídio no estábulo, onde estava uma das bombas. Uma fonte alegou que Rayburn foi asfixiado pelo calor e pela fumaça enquanto tentava tirar os cavalos do estábulo em chamas, o que ocasionou mais ironia nos noticiários sobre terroristas de sangue frio que se importavam mais com animais do que com pessoas. 20 pessoas morreram na tragédia. 45 ficaram feridas, 10 delas em estado grave. Os sobreviventes foram todos isolados pelo governo. Essa era a história. O nome da oficina nem apareceu. Foi bem satisfatório, exceto por uma ponta solta. 2. Não importa onde ela está, disse a nova chefe da oficina, 4 semanas depois do incidente da fuga de Charlie. Os 10 primeiros dias, quando a garota poderia ter sido facilmente engolida pela rede da oficina, haviam sido uma grande confusão, e eles ainda não tinham voltado ao normal. A nova chefe estava instalada em uma mesa improvisada. A dela só seria entregue 3 dias depois. E também não importa o que ela é capaz de fazer. Ela é uma garota de 8 anos, não uma Mulher Maravilha. Não tem como ela ficar longe de vista muito tempo. Quero que seja encontrada e depois que seja morta. Ela estava falando com um homem de meia idade que parecia um bibliotecário de cidade pequena. Evidentemente, essa não era a profissão dele. O homem deu um tapinha em uma pilha de folhas impressas sobre a mesa da chefe. Os arquivos do capitão não tinham sobrevivido ao incêndio, mas boa parte da informação estava arquivada na memória dos computadores. Qual é o status disso? As propostas do lote 6 foram adiadas por um prazo indefinido, respondeu a chefe. É tudo política, claro. 11 idosos, uma jovem e 3 senhoras de cabelo lilás que devem ter ações de uma clínica de glândulas de bode na Suíça. Todos com suor nas bolas pelo que aconteceria se a garota aparecesse. Eles... Duvido muito que os senadores de Idaho, Maine e Minnesota tenham suor nas bolas, murmurou o homem que não era bibliotecário. A chefe ignorou o comentário. Eles estão interessados no lote 6. Claro que estão. Eu diria que tudo ainda pode acontecer. Ela começou a mexer no cabelo, que era comprido e um tanto volumoso, de um castanho escuro e bonito. Adiadas por um prazo indefinido, quer dizer, até trazermos a garota com uma etiqueta pendurada no dedo do pé. Nós devemos fazer o papel de Salomé, murmurou o homem do outro lado da mesa. Mas a bandeja ainda está vazia. De que porra você está falando? Não importa, disse ele. Nós parecemos ter voltado ao zero. Não exatamente, respondeu a chefe com voz sombria. Ela não tem mais o pai para cuidar dela. Está sozinha. E quero que seja encontrada, logo. E se a menina falar tudo antes de conseguirmos encontrar ela? A chefe se encostou na cadeira e entrelaçou as mãos atrás do pescoço. O homem, que não era bibliotecário, observou com apreciação o jeito como o suéter se esticou em volta dos seios. O capitão nunca foi assim. Se ela fosse bater com a língua nos dentes, acho que já teria falado. Ela se inclinou para a frente e bateu no calendário de mesa. 5 de novembro, e nada. Enquanto isso,
Acho que já tomamos todas as precauções lógicas. O Times, o Washington Post, o Chicago Tribune. Estamos de olho nos grandes, mas até agora nada. E se ela decidir procurar um dos menores? O Times de onde o vento faz a curva em vez do Times de Nova York. Nós não podemos vigiar todos os órgãos de notícias do país. Isso, lamentavelmente, é verdade, concordou a chefe. Mas nenhum noticiou nada, o que significa que ela não disse nada. Alguém realmente acreditaria em uma história tão absurda vindo de uma garotinha de 8 anos? Se ela acendesse uma chama no final da história, acho que ficariam dispostos a acreditar, respondeu a chefe. Mas posso mostrar o que o computador diz? Ela sorriu e tocou as folhas de papel. O computador diz que há 80% de chance de levarmos o corpo dela ao comitê sem precisarmos mover um dedo, exceto para identificar a menina. Suicídio? A chefe assentiu. A perspectiva parecia agradá-la muito. Que bom, disse o homem que não era bibliotecário, se levantando. Da minha parte, devo lembrar que o computador também afirmou que Andrew McGee estava quase certamente desprovido de poder. O sorriso da chefe oscilou um pouco. Tenha um bom dia, chefe, falou o homem que não era bibliotecário e saiu andando. 3. No mesmo dia de novembro, um homem de camisa de flanela, calça de flanela e botas verdes altas estava cortando madeira sob um tranquilo céu nublado. Nesse dia ameno, a perspectiva de outro inverno ainda parecia distante. A temperatura estava em agradáveis 10 graus. O casaco do homem, que a esposa o mandara vestir, estava pendurado em uma haste da cerca. Atrás dele, encostada na lateral do antigo celeiro, havia uma quantidade espetacular de abóboras laranja, algumas delas já começando a apodrecer, infelizmente. O homem posicionou outra tora num bloco de corta-lenha, ergueu o machado e o baixou. Depois de um baque satisfatório, 2 pedaços caíram, um para cada lado do bloco. Ele estava se inclinando para pegá-los e jogá-los para junto dos outros, quando uma voz disse atrás dele: Você tem um bloco novo. Mas a marca ainda está aí, não está? É, ainda está aí. Sobressaltado, ele se virou. O que viu o fez dar um passo para trás involuntariamente, derrubando o machado no chão, onde ficou caído em cima da profunda e indelével marca na terra. Primeiro, achou que estava vendo um fantasma, um espectro horrível de uma criança saído do cemitério de Dertmont Crossing a 5 quilômetros dali. Ela estava parada, pálida, suja e magra, os olhos fundos e brilhando nas órbitas, o macacão sujo e rasgado. Seu braço direito tinha um arranhão que ia quase até o cotovelo e parecia infeccionado. Seus pés calçavam mocassins, ou que já tinham sido mocassins. Agora era difícil ter certeza. De repente, ele a reconheceu. Era a garotinha de 1 ano antes. Ela dissera que seu nome era Roberta e tinha um lança-chamas na cabeça. Bob? Perguntou ele. Meu Deus do céu, você é a Bob? Sim, a marca ainda está aí. Ela repetiu como se não o tivesse ouvido. E ele percebeu de repente o que era o brilho nos olhos dela. Ela estava chorando. Bob, querida, qual é o problema? Onde está seu pai? Ainda está aí. Ela falou uma terceira vez e caiu para a frente em um desmaio. Irving Menders quase não conseguiu segurá-la. Com a menina nos braços, ajoelhado na terra perto da porta, Irving Menders começou a gritar, chamando a esposa. 4. O Dr. Hoferites chegou no fim da tarde e ficou no quarto dos fundos com a garota durante os 20 minutos. Irving e Norma Menders permaneceram na cozinha, mais olhando o jantar do que comendo. De vez em quando, Norma olhava para o marido, não com acusação, mas como quem fazia uma pergunta. Havia um sinal de medo, não nos olhos dela, mas ao redor. Eram os olhos de uma mulher lutando contra uma dor de cabeça tensional ou talvez contra uma dor na lombar. No dia seguinte ao grande incêndio, um homem chamado Tarkington foi ao hospital onde Irving estava e mostrou seu cartão, que dizia somente Whitney Tarkington, conciliação do governo. É melhor você sair daqui, disse Norma. Seus lábios estavam apertados e pálidos, e seus olhos tinham a mesma expressão de dor de agora. Ela apontara para o braço do marido, enrolado em volumosos curativos. Drenos haviam sido inseridos, fazendo com que ele sofresse consideravelmente.
Irv comentara com ela que passara boa parte da Segunda Guerra Mundial sem nenhum problema, além de um caso terrível de hemorroidas. Foi preciso estar em casa, em Hestes Glen, para levar um tiro. É melhor você ir embora, repetiu Norma. Mas Irv, que talvez tivesse tido mais tempo para pensar, apenas falou. Diga o que tem para dizer, Tarkington. Tarkington pegou um cheque de $35.000, não do governo, mas da conta de uma empresa grande de seguros. Não era uma empresa com a qual os Benders tivessem feito negócio. Nós não queremos seu dinheiro para calar a nossa boca, dissera Norma com rispidez, e esticou a mão para tocar o botão de chamar a enfermeira acima da cama de Irv. Acho melhor vocês me ouvirem antes de agirem de alguma maneira que possa fazê-los se arrepender depois, respondera Whitney Tarkington com voz baixa e educada. Norma olhou para Irv e ele assentiu. A mão dela se afastou do botão com relutância. Tarkington segurava uma pasta que colocou sobre os joelhos, abriu e retirou um arquivo com os nomes Menders e Bradlove escritos na aba. Norma arregalou os olhos, sentindo seu estômago se revirar. Bradlove era seu nome de solteira. Ninguém gostava de ver uma pasta do governo com seu nome. Havia algo de terrível em imaginar algum tipo de vigilância e talvez alguns segredos descobertos. Tarkington falou por uns 45 minutos com voz baixa e moderada. Ocasionalmente, ilustrava o que dizia com fotocópias do arquivo Menders Bradlove. Norma passava os olhos pelas folhas de papel com lábios tensos e as entregava para Irv na cama do hospital. Estamos em uma situação de segurança nacional, dissera Tarkington naquela noite horrível. Vocês precisam entender isso. Nós não gostamos de fazer isso, mas a questão é que vocês precisam dar ouvidos à razão. Há coisas sobre as quais sabem muito pouco. O que eu sei é que vocês tentaram matar um homem desarmado e a filhinha dele, respondera Irv. Tarkington dera um sorriso frio. Um sorriso reservado para pessoas que acreditavam tolamente que sabiam como o governo trabalhava para proteger seus ônus, e respondeu. Vocês não sabem o que viram nem o que aquilo significa. Meu trabalho não é convencer vocês desse fato, mas tentar convencê-los a não falarem sobre ele. Agora, vejam bem, isso não precisa ser tão sofrido. O cheque é isento de impostos. Vai pagar a reforma da casa, a conta do hospital e ainda vai sobrar uma boa quantia. E uma boa quantidade de coisas desagradáveis vai ser evitada. Coisas desagradáveis, pensou Norma agora, enquanto ouvia o Dr. Hofferitz se mexendo no quarto dos fundos e olhava para o jantar quase intocado. Depois que Tarkington saiu, Irv olhou para ela e sua boca estava sorrindo, mas os olhos estavam doentes e feridos. Meu pai sempre disse que, quando se entra em uma competição de arremesso de merda, não importa o quanto de merda você arremessa, mas sim o quanto de merda acerta você, ele dissera. Os dois vinham de famílias grandes. Irv tinha 3 irmãos e 3 irmãs. Norma tinha 4 irmãs e um irmão. Cada um tinha inúmeros tios, sobrinhas, sobrinhos e primos. Havia os pais, os avós, os sogros e, como em todas as famílias, alguns proscritos. De acordo com os papéis de Tarkington, um dos sobrinhos de Irv, um garoto chamado Fred Drill, que ele só vira 3 ou 4 vezes, tinha uma plantaçãozinha de maconha no quintal no Kansas. Um dos tios de Norma, um empreiteiro, estava com dívidas até o pescoço e envolvido em negócios de risco na costa do Golfo do Texas. Esse sujeito, que se chamava Milo Bradlove, sustentava uma família de 7 pessoas, e um sussurro do governo derrubaria o castelo de cartas dele, deixando todos em estado de falência. Uma prima de Irv, de 2º grau, que ele achava ter visto uma vez, mas não se lembrava de como era, tinha desviado uma pequena quantia do banco onde trabalhava, uns 6 anos antes. O banco descobriu e deixou passar, decidindo não processá-la para evitar uma publicidade negativa. Ela resistiu à instituição ao longo de 2 anos e agora tinha um sucesso moderado com um salão de beleza próprio em Norfolk, Minnesota. Mas o crime não havia prescrito e ela podia ser processada em instância federal sob alguma lei relacionada com práticas bancárias. O FBI tinha um arquivo sobre Don, o irmão mais novo de Norma. Don integrara o movimento SDS em meados dos anos 1960 e talvez tivesse se envolvido brevemente com um plano para explodir uma bomba na sede da Dow Chemical Company na Filadélfia. A prova não era forte o suficiente para ser aceita em tribunal,
E Dom mesmo havia dito para Norma que, quando soube o que estava acontecendo, ele abandonou o grupo, horrorizado. Mas se uma cópia do arquivo fosse enviada para a empresa na qual ele trabalhava, ele sem dúvida seria demitido. A coisa continuou. A voz de Tarkton em cadência monótona no quarto pequeno. O homem guardara o melhor para o final. O sobrenome da família de Irv era Mendrosky quando seus bisavós foram da Polônia para os Estados Unidos em 1888. Eram judeus, e o próprio Irv era meio judeu, embora não houvesse intenção de judaísmo na família desde a época de seu avô, que se casou com uma mulher não judia. Os dois viveram em feliz agnosticismo para sempre. As origens se dispersaram ainda mais quando o pai de Irv fez a mesma coisa, assim como o próprio Irv ao se casar com Norma Bradlove, uma metodista ocasional. Mas ainda havia os Mendroskys na Polônia, e a Polônia estava atrás da cortina de ferro. E, se a CIA quisesse, podia desencadear uma curta série de eventos que acabaria tornando a vida muito, muito difícil para aqueles parentes que Irv nunca viu. Os judeus não eram amados atrás da cortina de ferro. A voz de Tarkton parou. Ele guardou os arquivos, fechou a pasta, posicionou-a novamente entre os pés e olhou para eles com alegria, como um bom aluno que acabou de fazer uma apresentação campeã. Irv permaneceu deitado sobre o travesseiro, sentindo-se exausto. Sentiu os olhos de Tarkton sobre ele e não se importou muito com isso. Mas os olhos de Norma estavam sobre ele também, ansiosos e questionadores. Você tem parentes no antigo continente, não é? Pensou Irv. Era um clichê tão grande que chegava a ser engraçado, mas ele não sentiu vontade nenhuma de rir. Quantos graus de distância são necessários para que a pessoa não seja mais parente? 4? 6? 8? Meu Deus do céu! E se batermos de frente com esse maldito e mandarem aquelas pessoas para a Sibéria, o que eu faço? Envio um cartão postal dizendo que elas estão trabalhando em Minas de Sal porque eu dei carona para uma menininha e o pai dela na estrada de Hestes Glen? Meu Deus do céu! O Dr. Hoferitz, que tinha quase 80 anos, saiu lentamente do quarto dos fundos, ajeitando o cabelo branco com a mão retorcida. Irv e Norma, os dois felizes de terem suas lembranças arrancadas do passado, olharam para ele. Ela está acordada, informou o Dr. Hoferitz, dando de ombros. Não está muito bem, essa coisinha maltrapilha, mas também não corre perigo. Ela tem um corte infeccionado no braço e outro nas costas. E disse que se machucou quando passou embaixo de uma cerca de arame farpado para fugir de um porco que estava com raiva dela. Hoferitz se sentou à mesa da cozinha com um suspiro, pegou um maço de Camel e acendeu um cigarro. Tinha fumado a vida toda e às vezes dizia para os colegas que, na sua opinião, o Ministério da Saúde podia ir se foder. Quer comer alguma coisa, Carl? Perguntou Norma. Hoferitz olhou para os pratos. Não, mas se eu fosse comer, parece que você não precisaria fazer um prato novo para mim. Ele observou secamente. Ela vai ficar de cama por muito tempo? Perguntou Irv. Ela devia ser levada para Albany, respondeu Hoferitz. Havia um prato de azeitonas na mesa e ele pegou algumas. Ficar em observação. Ela está com febre de 38 graus por causa da infecção. Vou deixar a penicilina e uma pomada antibiótica. O que ela precisa mais é de comer, se hidratar e descansar. Desnutrição. Desidratação. Ele pôs uma azeitona na boca. Você fez certo ao dar um caldo de galinha para ela, Norma. Qualquer outra coisa ela teria vomitado, quase com certeza. Não dê nada além de líquidos amanhã. Caldo de carne, caldo de frango, muita água. E muito gin, claro. É o melhor de todos os líquidos. Ele riu da antiga piada, que Irv e Norma já o tinham ouvido contar várias vezes, e comeu outra azeitona. Eu devia notificar a polícia sobre isso, sabe? Não. Disseram Irv e Norma ao mesmo tempo e se olharam, tão obviamente surpresos que o Dr. Hoferitz riu de novo. Ela está encrencada, não está? Irv pareceu pouco à vontade. Ele abriu a boca e voltou a fechá-la. Tem a ver com aquela confusão do ano passado, talvez? Desta vez, Norma abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Irv disse. Eu achei que você só precisasse notificar tiros de arma de fogo, Carl. Por lei, por lei. Hoferitz comentou com impaciência e apagou o cigarro. Mas você sabe que existe o espírito da lei além do que está no papel, Irv. Aqui tem uma garotinha.
E você diz que o nome dela é Roberta Macaulay. Eu acredito nisso tanto quanto acredito que um porco possa cagar dólares. Ela diz que arranhou as costas passando embaixo de arame farpado. E eu só consigo pensar que é uma coisa curiosa de acontecer quando se está indo visitar parentes, mesmo com a gasolina cara como está. Ela diz que não se lembra muito da semana passada. E nisso eu acredito. Quem é ela, Irv? Norma olhou para o marido assustada. Irv se balançou na cadeira e olhou para o Dr. Hoferitz. Ela é parte daquela confusão do ano passado, disse ele por fim. Foi por isso que eu liguei para você, Carl. Você já viu confusão, tanto aqui quanto lá na guerra. Sabe como é confusão. E sabe que às vezes as leis prestam tanto quanto as pessoas encarregadas delas. Só estou dizendo que, se você soltar que a garotinha está aqui, vai ter problema para muita gente que não merece. Norma e eu, vários de nossos parentes e para ela lá dentro. E só consigo pensar nisso para te contar. Nós nos conhecemos há 25 anos. Você vai ter que decidir o que vai fazer. E se eu ficar de boca calada? Sugeriu Hoferitz, acendendo outro cigarro. O que você vai fazer? Irv olhou para Norma e ela o olhou de volta. Após um momento, ela balançou a cabeça com perplexidade e baixou o olhar para o prato. Sei lá, respondeu Irv baixinho. Vai ficar com ela como se fosse um papagaio em uma gaiola? Perguntou Hoferitz. Nossa cidade é pequena, Irv. Eu posso ficar de boca fechada, mas sou parte da minoria. Sua esposa e você frequentam a igreja. Fazem parte da granja. As pessoas vêm e vão. Inspetores vão passar aqui para vistoriar suas vacas. O agente da Receita vai passar um belo dia, aquele filho da mãe careca, para reavaliar suas construções. O que você vai fazer? Construir um quartinho para ela no porão? Que vida boa para uma garotinha, não acha? Norma parecia cada vez mais incomodada. Sei lá, repetiu Irv. Acho que vou ter que pensar um pouco. Entendo o que você está dizendo, mas se você conhecesse as pessoas que estavam atrás dela... Hoferitz ficou mais alerta ao ouvir isso, mas não comentou nada. Eu tenho que pensar um pouco. Mas você pode não falar nada sobre ela por enquanto? Hoferitz colocou a última azeitona na boca, suspirou e se levantou, apoiado na beirada da mesa. Posso, respondeu ele. Ela está estável. Aquela vicilin vai acabar com as bactérias. Eu vou ficar calado, Irv. Mas é melhor você pensar bem, direitinho. Porque uma garota não é um papagaio. Não, concordou Norma baixinho. Claro que não. Tem alguma coisa estranha nela, observou Hoferitz, pegando a valise preta. Tem alguma coisa bem estranha nela. Não consegui ver e não consegui identificar, mas senti. Confirmou Irv. Tem alguma coisa estranha nela mesmo, Carl. É por isso que ela está com problemas. Ele levou o médico até a porta na noite quente e chuvosa de novembro. 5. Depois que o médico terminou de examiná-la com as mãos velhas, retorcidas e maravilhosamente gentis, Charlie caiu em um sono leve e febril, mas não desagradável. Ela ouviu a voz deles no outro aposento e entendeu que estavam falando sobre ela, mas tinha certeza de que só estavam falando, não elaborando planos. Os lençóis estavam frescos e limpos. O peso da coxa era reconfortante sobre o peito. Antes de cochilar, ela se lembrou da mulher que a chamou de bruxa. Lembrou-se de sair andando. Lembrou-se de pegar carona com uma van cheia de hippies, todos fumando maconha e bebendo vinho, e que todos a chamaram de irmãzinha e perguntaram aonde ela estava indo. Para o norte, respondera ela, gerando uma gritaria de aprovação. Depois disso, ela se lembrava de muito pouco até o dia anterior e o porco que a atacou, aparentemente querendo comê-la. Não conseguia se lembrar de como havia chegado à fazenda dos Menders e por que fora para lá, se por uma decisão consciente ou outra coisa. Ela cochilou. O cochilo foi ficando mais profundo. Ela dormiu. E no sonho, eles estavam de volta a Harrison. Ela acordando sobressaltada, o rosto molhado de lágrimas, gritando de pavor, quando sua mãe entrou correndo, o cabelo castanho ofuscante e doce na luz matinal. — Mamãe, eu sonhei que você e o papai estavam mortos, ela disse chorando. Sua mãe acariciou sua testa quente com a mão fria e disse: — Shh, Charlie, shh.
Já é de manhã. Foi só um sonho bobo. 6. O sono foi pouco para Irv e Norma Menders naquela noite. Os dois ficaram acordados assistindo a uma sessão de séries bobas no horário nobre da televisão, depois as notícias, depois o Tonight. E a cada 15 minutos, Norma se levantava, saía da sala em silêncio e ia dar uma olhada em Charlie. Como ela está? Perguntou Irv por volta de 15 para 1. Bem, dormindo. Irv grunhiu. Você pensou na situação, Irv? Nós temos que ficar com ela até que ela melhore, respondeu Irv. Depois vamos conversar com ela, perguntar sobre o pai. Só consigo pensar até aí. Se eles voltarem... Por que voltariam? Perguntou Irv. Eles nos calaram. Acham que nos assustaram. Eles me assustaram mesmo, comentou Norma baixinho. Mas não foi certo, argumentou Irv, também com voz baixa. Você sabe disso. Aquele dinheiro de seguro, eu nunca me senti bem com ele. E você? Não, disse ela, se mexendo com inquietação. Mas o que o Dr. Hofferitz disse é verdade, Irv. Uma garotinha tem que ter pessoas, e ela tem que ir à escola, e ter amigos, e... Você viu o que ela fez daquela vez? Interrompeu Irv secamente. Aquela pirocoisa. Você chamou ela de monstro. Me arrependi dessa palavra cruel desde aquele dia. O pai dela, ele parecia um homem tão bom. Se ao menos nós soubéssemos onde ele está agora. Está morto, afirmou uma voz atrás deles, e Norma deu um gritinho ao se virar e ver Charlie de pé na porta, agora limpa e parecendo ainda mais pálida assim. A testa brilhava como uma lâmpada. Ela parecia perdida em uma das camisolas de flanela de Norma. Meu pai está morto. Mataram ele. E agora eu não tenho para onde ir. Vocês podem me ajudar, por favor? Eu sinto muito. Não é minha culpa. Eu falei para eles que não era minha culpa. Eu falei. Mas a moça disse que eu era uma bruxa. Ela disse... As lágrimas estavam jorrando, descendo pelas bochechas, e a voz de Charlie se perdeu em soluços incoerentes. Ah, querida, vem aqui, disse Norma, e Charlie correu até ela. 7. O Dr. Hofferitz foi visitá-los no dia seguinte e declarou que Charlie estava melhor. Voltou 2 dias depois e a declarou bem melhor. Voltou no final de semana e a declarou bem. Irv, você decidiu o que vai fazer? Irv balançou a cabeça negativamente. 8. Norma foi à igreja sozinha naquela manhã de domingo e disse às pessoas que Irv tinha pegado alguma virose. Irv ficou em casa com Charlie, que ainda se sentia fraca, mas já conseguia caminhar pela casa. No dia anterior, Norma comprara muitas roupas para ela. Não em Hestes Glen, onde uma compra assim geraria comentários, mas em Albany. Irv estava sentado ao lado do fogão, esculpindo alguma coisa, e Charlie se aproximou e se sentou com ele. Você não vai querer saber? Perguntou ela. Não vai querer saber o que aconteceu depois que pegamos seu carro e fomos embora daqui? Ele levantou o olhar e sorriu para ela. Achei que você ia me contar quando estivesse pronta, gatinha. O rosto dela, pálido, tenso e sério, não mudou. Você não tem medo de mim? Devia ter. Não tem medo de eu botar fogo em você? Não, gatinha, acho que não. Vou dizer uma coisa. Você não é mais uma garotinha. Talvez ainda não seja uma garota grande. Você está em algum ponto do meio, mas já está grande o bastante. Uma garota da sua idade, qualquer criança, poderia pegar uma caixa de fósforo e, se quisesse, botar fogo na casa. Mas não são muitas que fazem isso. Por que iam querer fazer? Por que você ia querer fazer isso? Uma garota da sua idade já tem capacidade para pegar uma faca ou uma caixa de fósforo sem problemas. Então não, eu não tenho medo. Ao ouvir isso, o rosto de Charlie relaxou. Uma expressão de alívio quase indescritível surgiu nele. Eu vou contar, disse ela. Vou contar tudo. Ela começou a falar e ainda estava falando quando Norma voltou, 1 hora depois. Norma parou na porta, ouvindo, desabotoou o casaco lentamente e o tirou. Colocou a bolsa de lado, e a voz de Charlie, jovem, mas de alguma maneira mais velha, continuou falando, contando tudo. Quando ela terminou, os dois entenderam que estava em jogo e como tudo tinha atingido proporções enormes. 9. O inverno chegou e nenhuma decisão foi tomada.
Irv e Norma voltaram a frequentar a igreja, deixando Charlie sozinha em casa com instruções de não atender o telefone se tocasse e de ir para o porão se alguém aparecesse lá quando eles estivessem fora. As palavras de Hoferitz, como um papagaio em uma gaiola, assombravam Irv. Ele comprou vários livros escolares em Albany e começou a dar aulas para Charlie. Apesar de ela ser rápida, ele não era muito bom nisso. Norma era um pouco melhor, mas às vezes os dois estavam sentados à mesa da cozinha, lendo uma história ou um livro de geografia, e Norma olhava para ele com uma pergunta nos olhos. Uma pergunta para a qual Irv não tinha resposta. O ano novo chegou. Fevereiro, março, o aniversário de Charlie. Presentes foram comprados em Albany, como um papagaio em uma gaiola. Charlie não parecia se importar muito, e de certa maneira, Irv argumentava consigo mesmo nas noites em que não conseguia dormir. Talvez aquilo fosse a melhor coisa do mundo para ela. Aquele período de longa convalescença. De cada dia seguindo seu ritmo lento de inverno. Mas o que viria em seguida? Ele não sabia. Em um dia no começo de abril, após uma chuva forte de 2 dias, a maldita lenha estava tão úmida que ele não conseguiu acender o fogão da cozinha. Vá um pouco para trás, pediu Charlie, e ele obedeceu de forma automática, achando que ela queria olhar alguma coisa dentro do fogão. Ele sentiu uma coisa passar no ar, uma coisa densa e quente, e um momento depois a lenha estava ardendo em chamas. Irv se virou para ela com olhos arregalados e viu Charlie olhando de volta com uma espécie de esperança nervosa e culpada no rosto. Eu ajudei, não ajudei? Perguntou ela com uma voz não muito firme. Não foi ruim, foi? Não, respondeu ele. Não se você puder controlar, Charlie. Eu posso controlar os pequenos. Só não faça isso perto de Norma, garota. Ela teria um troço. Charlie deu um sorrisinho. Irv hesitou e disse: Por mim, sempre que você quiser me dar uma mãozinha e poupar meu tempo com essa porcaria de lenha, pode ficar à vontade. Eu nunca fui bom nisso. Pode deixar, disse ela, sorrindo mais agora. E vou tomar cuidado. Claro, claro que vai, assentiu ele, e só por um momento visualizou aqueles homens na varanda outra vez, batendo no cabelo em chamas, tentando apagar o fogo. A recuperação de Charlie estava sendo rápida, mas ela ainda tinha pesadelos, e o apetite continuava fraco. Norma Menders dizia que o que ela fazia era beliscar. Às vezes, ela acordava desses pesadelos de repente, tremendo, não desperta do sono, mas arrancada, como um piloto de avião de caça da aeronave. Foi o que aconteceu uma noite durante a segunda semana de abril. Em um momento ela estava dormindo e no seguinte estava bem desperta na cama estreita do quarto dos fundos, o corpo coberto de suor. Por um instante, o pesadelo permaneceu com ela, vívido e terrível. Naquela época, a seiva já corria livremente dos bordos, e Irv a levara naquela tarde para trocar os baldes. No sonho, estavam extraindo seiva quando ela ouviu alguma coisa atrás. Olhou e viu John Raybird se aproximando deles, correndo de uma árvore à outra, quase imperceptível. O único olho cintilava sem piedade, e a arma, com a qual ele atirara no pai dela, estava em uma de suas mãos, e ele estava cada vez mais perto. De repente, o sonho sumiu. Misericordiosamente, ela não conseguia se lembrar dos pesadelos por muito tempo, e raramente gritava ao despertar deles. Quando o fazia, assustava Irv e Norma a ponto de irem ao quarto dela ver o que havia de errado. Charlie os ouviu conversando na cozinha. Procurou Big Ben em cima da cômoda e o aproximou do rosto. Eram 10 horas. Ela só tinha dormido 1h30. Vamos fazer? Perguntou Norma. Era errado xeretar, mas como ela podia não ouvir? E eles estavam falando sobre ela. Charlie sabia. Não sei, respondeu Irv. Você pensou mais sobre o jornal? Jornais, pensou Charlie. Papai queria falar com os jornais. Papai disse que tudo ficaria bem depois. Qual? Perguntou Irv. O Beagle de Hustings? Eles podem botar ao lado da propaganda do AP e da lista semanal de filmes no biju. Era o que o pai dela planejava fazer. Norma, disse ele, eu poderia levar ela a Nova York. Poderia levar ela até o Times. E o que aconteceria se 4 caras puxassem armas e começassem a atirar no saguão? Charlie era todo ouvidos agora. Os passos de Norma atravessaram a cozinha. Ouviu o barulho da tampa do bule de chá, e o que ela disse em resposta se perdeu no barulho da água da torneira. Irv disse, acho que pode acontecer.
E vou dizer o que poderia ser ainda pior, por mais que eu ame essa menina. Ela poderia se virar contra eles. E se fugisse de controle, como aconteceu naquele lugar onde ela ficou presa? Bom, tem uns 8 milhões de pessoas em Nova York, Norma. Me sinto velho demais para correr um risco assim. Os passos de Norma voltaram até a mesa, e o piso velho da casa estalou confortavelmente. Mas, Irv, me escute agora, pediu Norma. Ela falou devagar e com cuidado, como se estivesse pensando nisso por um longo período. Mesmo um jornal pequeno, mesmo um semanário pequeno como o Beagle, eles estão conectados com a Associated Press. As notícias vêm de todas as partes hoje em dia. Ora, 2 anos atrás um jornalzinho do sul da Califórnia ganhou um prêmio Pulitzer por um artigo, e a circulação deles era de menos de 1.500 exemplares. Ele riu, e Charlie soube de repente que estava segurando a mão dela por cima da mesa. Você andou estudando, não foi? Andei sim. E não tem motivo para rir de mim por isso, Irv Menders. É uma coisa muito, muito séria. Nós estamos em um beco sem saída. Quanto tempo podemos ficar aqui com ela até que alguém descubra? Você levou ela para o bosque hoje à tarde mesmo? Norma, eu não estava rindo de você. E a criança precisa sair algumas vezes. E você acha que eu não sei disso? Eu não falei que não falei? Mas a questão é essa. Uma criança em crescimento precisa de ar fresco, de exercício. É preciso dessas coisas para se ficar com apetite. E ela só belisca, eu sei. Ela está pálida e só belisca, isso mesmo. Por isso eu não disse que não. Fiquei feliz de você ir lá para fora com ela. Mas, Irv, e se Johnny Gordon ou Ray Parkes estivessem por aí hoje e tivessem por acaso vindo ver o que você estava fazendo, como eles fazem às vezes? Querida, eles não vieram. Mas Irv parecia inquieto. Não desta vez, não da última vez. Mas, Irv, não pode continuar assim. Nós já tivemos muita sorte e você sabe. Os passos de Norma atravessaram a cozinha e houve o som de chá sendo servido. É, disse Irv. Eu sei que tivemos, mas... Obrigado, querida. De nada, respondeu ela, se sentando novamente. E deixe-o mais para lá. Você sabe que basta uma pessoa, talvez 2. Vai se espalhar. Vai sair notícia por aí, Irv, de que tem uma garotinha aqui. Não importa o que está fazendo a ela, o que vai acontecer se chegar a eles. Na escuridão do quarto dos fundos, os braços de Charlie ficaram arrepiados. Lentamente, Irv respondeu. Eu sei o que você quer dizer, Norma. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu fico repassando isso na cabeça sem parar. Um jornalzinho? Bom, não é garantia suficiente. Você sabe que precisamos divulgar essa história direito se queremos deixar a garota em segurança pelo resto da vida. Para ela ficar protegida, muita gente tem que saber que ela existe e o que ela é capaz de fazer, não é? Muita gente. Norma Menders se mexeu inquieta, mas não disse nada. Irv insistiu. Temos que fazer tudo certo por ela. E temos que fazer tudo certo por nós. Porque nossas vidas podem estar em jogo também. Eu já levei um tiro. Acredito nisso. Eu amo Charlie como se fosse minha filha. E sei que você também. Mas precisamos ser realistas, Norma. A gente pode acabar morrendo por ela. Charlie sentiu o rosto ficar quente de vergonha e pavor. Não por si, mas por eles. O que ela havia levado para aquela casa. E não somos só nós e ela. Você se lembra do que aquele tal de Talkington disse? Dos arquivos que mostrou para nós? Tem seu irmão, tem meu sobrinho Fred, e Shelley e todas aquelas pessoas da Polônia, completou Norma. Bom, talvez ele estivesse blefando sobre aquilo. Eu rezo a Deus para que ele estivesse. Tenho dificuldade em acreditar que alguém possa ser tão baixo. Norma observou com voz sombria. Eles já foram muito baixos. De qualquer modo, disse Irv, nós sabemos que eles vão até o fim o máximo que puderem. Os filhos da mãe imundos. A merda vai voar. O que quero dizer, Norma, é que não quero que a merda voe sem um bom motivo. Se formos fazer alguma coisa, que seja uma coisa boa. Não quero ir a um semanário de interior e acabar vendo que vão abafar a notícia. Eles podem fazer isso, podem. Mas o que resta então? É isso que estou tentando descobrir. Disse Irv pesadamente. Um jornal ou uma revista, mas um que eles não tenham considerado. Precisa ser honesto e precisa ter circulação nacional. E, acima de tudo, não pode ter ligação nenhuma com o governo nem com as ideias do governo. Você quer dizer a oficina, disse ela secamente. Foi o que eu quis dizer.
Houve o som baixo de Irv sorvendo o chá. Charlie ficou na cama, ouvindo, esperando. Nossas vidas podem estar em jogo também. Eu já levei um tiro. Eu amo Charlie como se fosse minha filha, e sei que você também. Mas precisamos ser realistas, Norma. A gente pode acabar morrendo por ela. Não, por favor, A gente pode acabar morrendo por ela como a mãe morreu. Não, por favor, não, não diga isso. Como o pai morreu. Por favor, pare. Lágrimas escorreram pelas laterais do rosto, caindo nas orelhas, molhando o travesseiro. Bom, vamos pensar mais um pouco. Norma encerrou. Tem uma resposta para isso, Irv, em algum lugar. Espero que sim. E enquanto isso, continuou ela, temos que torcer para ninguém saber que ela está aqui. A voz dela de repente se encheu de animação. Irv, e se a gente arrumasse um advogado? Amanhã, respondeu ele. Estou exausto, Norma. E ninguém sabe que ela está aqui ainda. Mais uma pessoa sabia. E a notícia já tinha começado a se espalhar. 10. Até estar com 60 e muitos anos, o Dr. Hoffridge, um solteirão inveterado, dormia com Shirley Mackenzie, sua empregada de longa data. A parte do sexo foi morrendo aos poucos. A última vez, até onde Hoffridge se lembrava, havia sido uns 14 anos antes, e foi uma espécie de anomalia. Os dois, no entanto, permaneceram próximos. Na verdade, sem o sexo, a amizade se aprofundou e perdeu certa tensão que parecia estar no centro da maioria dos relacionamentos românticos. A amizade deles se tornou do tipo platônico, que parecia acontecer genuinamente só nos muito jovens e nos muito velhos do sexo oposto. Ainda assim, durante uns 3 meses, Hoffritz não revelou o que sabia sobre a hóspede dos Menders. Uma noite em fevereiro, porém, os dois estavam assistindo televisão e, depois de 3 taças de vinho, ele contou a história toda para Shirley, que tinha feito 75 anos em janeiro, depois de fazê-la jurar que guardaria segredo. Segredos, como o capitão poderia ter dito ao Dr. Hoffritz, eram ainda mais instáveis do que o urânio 235, e a estabilidade diminuía proporcionalmente conforme o segredo ia sendo contado. Shirley Mackenzie guardou o segredo por quase um mês até contar para a melhor amiga Hortense Barclay. Hortense guardou o segredo por uns 10 dias até contar para a melhor amiga dela, Christine Traeger. Christine contou para o marido e para as melhores amigas, todas quase imediatamente. Era assim que a verdade se espalhava em cidades pequenas. Naquela noite de abril em que Irv e Norma tiveram a conversa que Charlie escutou, uma boa quantidade de habitantes de Hestes Glen já sabia que eles haviam acolhido uma garota misteriosa. A curiosidade aumentou. As línguas se agitaram. A notícia acabou chegando aos ouvidos errados. Uma ligação foi feita a partir de um telefone codificado. Os agentes da oficina se aproximaram da fazenda dos Menders pela segunda vez no último dia de abril. Desta vez, atravessaram os campos ao amanhecer, em meio a uma neblina de primavera, como invasores horrendos do planeta X, usando trajes resistentes às chamas. Como apoio, havia uma unidade da Guarda Nacional, que não sabia que porra estava fazendo nem por que havia sido enviado para a pacífica cidadezinha de Hestes Glen. Encontraram Irv e Norma Menders sentados na cozinha, atordoados, segurando um bilhete. Irv o encontrou naquela manhã quando se levantou às 5 horas para tirar leite das vacas. Acho que sei o que fazer agora. Com amor, Charlie. Ela escapou da oficina novamente, mas onde quer que estivesse, estava sozinha. O único consolo era que desta vez não precisava pegar carona para muito longe. 11. O bibliotecário era um homem jovem de 26 anos, barbudo e de cabelo comprido. Em frente à sua mesa, havia uma garotinha de blusa verde e calça jeans. Em uma das mãos ela segurava uma sacola de compras de papel. Era muito magra, e o homem se perguntou o que os pais dela estavam dando para ela comer. Isso se estavam dando alguma coisa. Ele ouviu a pergunta dela com atenção e respeito. Ela falou que seu pai havia dito que, se tinha uma pergunta muito difícil, deveria ir à biblioteca para procurar a resposta, porque em uma biblioteca sabiam as respostas para quase todas as perguntas. Atrás deles, o grande saguão da Biblioteca Pública de Nova York ecoava de leve. Do lado de fora, os leões de pedra mantinham a vigília eterna. Quando ela terminou, o bibliotecário recapitulou tudo, marcando os pontos com os dedos. Honesto. Ela assentiu. Grande, ou seja, de circulação nacional. Ela assentiu de novo. Sem ligação com o governo.
Pela terceira vez, a garotinha magra assentiu. Você se importa se eu perguntar o porquê? Ela fez uma pausa. Eu tenho que contar uma coisa para eles. O homem refletiu por um longo momento. Pareceu prestes a falar, mas levantou um dedo e foi se consultar com outro bibliotecário. Ele voltou até a garotinha e disse 2 palavras. Você poderia me dar o endereço? Pediu ela. Ele encontrou o endereço e escreveu com cuidado em um quadrado de papel amarelo. Obrigada, disse a garota e se virou para ir embora. Escute, chamou ele. Quando foi a última vez que você comeu, garota? Quer uns dólares para almoçar? Ela sorriu e seu sorriso foi incrivelmente doce e gentil. Por um momento, o jovem bibliotecário quase se apaixonou. Eu tenho dinheiro, ela respondeu e abriu a sacola para que ele pudesse ver. A sacola de papel estava cheia de moedas de 25 centavos. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, perguntar se ela tinha quebrado o porquinho, por exemplo, ela foi embora. 12. A garotinha pegou o elevador e subiu até o 16º andar do arranha-céu. Vários homens e mulheres que subiram com ela olharam com curiosidade. Era apenas uma garotinha de blusa verde e calça jeans, segurando uma bolsa de papel amassada em uma das mãos e uma garrafa de sanqueste de laranja na outra. Mas eles eram nova-iorquinos, e a essência da personalidade de Nova York é cuidar da própria vida e deixar que os outros façam a mesma coisa. Ela saiu do elevador, leu as placas e virou à esquerda. Uma porta dupla de vidro dava para uma vistosa recepção no final do corredor. Abaixo das 2 palavras que o bibliotecário dissera para ela, estava escrito o slogan: Todas as notícias que couberem. Charlie parou do lado de fora por um momento. Eu vou fazer isso, papai, sussurrou ela. Espero estar fazendo a coisa certa. Charlie McGee abriu uma das portas de vidro e entrou na sede da Rolling Stone, aonde o bibliotecário disse para ela ir. A recepcionista era uma moça com os olhos claros e cinzentos. Ela olhou para Charlie por vários segundos, em silêncio, observando a sacola amassada da Shopping Save, o refrigerante de laranja e a magreza da garota. Ela estava magra quase ao ponto de estar esquelética, mas era alta para uma criança e o rosto tinha uma espécie de brilho sereno e calmo. Ela vai ser tão linda, pensou a recepcionista. O que posso fazer por você, irmãzinha? Perguntou a recepcionista sorrindo. Eu preciso falar com alguém que escreva na sua revista, respondeu Charlie. Sua voz estava baixa, mas clara e firme. Eu tenho uma história para contar e uma coisa para mostrar. Um trabalho para apresentar, né? Perguntou a recepcionista. Charlie sorriu. Era o sorriso que tinha maravilhado o bibliotecário. Confirmou ela. Estou esperando há muito tempo. Pós-fácil. Apesar de A Incendiária ser apenas um livro, uma história inventada com a qual eu espero que você, leitor, tenha passado 1 ou 2 boas noites, a maioria dos elementos do livro é baseada em acontecimentos reais, sejam eles desagradáveis ou inexplicáveis, ou simplesmente fascinantes. Dentre os desagradáveis está o fato inegável de que o governo dos Estados Unidos, ou agências dele, realmente administram drogas potencialmente perigosas a pessoas alheias a isso em mais de uma ocasião. Dentre os simplesmente fascinantes, ainda que um tanto sinistros, está o fato de que tanto os Estados Unidos quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas têm programas que isolam os chamados talentos selvagens, um termo criado pelo escritor de ficção científica Jack Vance para nomear habilidades psionicas e talvez os coloquem em uso. Experimentos custeados pelo governo nos Estados Unidos se concentram em estudar Aurea Kirlian e provar a existência de telecinese. Já os soviéticos se concentram largamente na cura psíquica e na comunicação por telepatia. Relatos que chegaram da URSS sugerem que os soviéticos tiveram moderado sucesso com essa segunda experiência, particularmente usando gêmeos idênticos para se comunicarem. 2 outros talentos selvagens, nos quais esses governos investiram para a investigação, são o fenômeno da levitação e o da pirocinese. Uma boa quantidade de incidentes de pirocinese na vida real foi relatada. Charles Fort cataloga vários em Law e em O Livro dos Danados. Quase sempre esses incidentes estão relacionados com um ato de combustão espontânea que gerou temperaturas quase inimagináveis. Não estou dizendo que um talento ou maldição desses existe, nem dizendo que você deva acreditar que existe.
Só estou sugerindo que alguns casos são ao mesmo tempo bizarros e intrigantes. E eu certamente não pretendo dar a entender que a série de eventos deste livro tem a probabilidade de acontecer, ou mesmo que seja possível. Se eu pretendo dar a entender alguma coisa, é apenas o fato de que o mundo, embora iluminado por lâmpadas fluorescentes, incandescentes e neon, ainda está cheio de cantos e esconderijos e buracos escuros e sombrios. Eu também gostaria de agradecer a Alan Williams, meu editor de capa dura na Viking, a Ellen Coster, minha editora de brochura na Null, a Russell Doll, PA da Bridgeton Maine, que fez a gentileza de me ajudar com o aspecto médico e farmacêutico do livro, a minha esposa, Tabitha, que ofereceu as críticas e sugestões úteis de sempre, e a minha filha, Naomi, que ilumina tudo e que me ajudou a entender, tanto quanto um homem pode entender, eu acho, como é ser uma garota pequena e inteligente perto dos 10 anos. Ela não é Charlie, mas me ajudou a ajudar Charlie a ser ela mesma. Stephen King, Bangor, Maine. Fim do livro. Oi, gente! Eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Nessa história, o King ele faz uma combinação de suspense e horror com uma crítica a experimentos científicos e a ética governamental, né? No livro existe toda uma discussão sobre a responsabilidade moral em relação aos poderes extraordinários e as consequências do uso desses poderes. A incendiária, ela me lembra um pouco os elementos dos quadrinhos do X-Men, sem contar que a incendiária, ela influenciou muitas obras de ficção científica sobre crianças com poderes paranormais, como por exemplo Stranger Things. E quem acompanha as leituras aqui no canal, notou que no final da leitura de Insônia, eu separei algumas curiosidades sobre o romance e falei um pouquinho de onde ele se encaixa no multiverso de Stephen King. E fiz a mesma coisa com a Incendiária. Separei alguns fatos curiosos aqui e umas referências pra gente discutir nos comentários. Gente, a maior conexão de A Incendiária com outros livros de King é a presença da organização A Oficina no livro. Nos textos originais de King, a organização militar secreta é chamada The Shop, né, a loja, e aqui no Brasil eles traduziram livremente para a oficina no livro A Incendiária. E os militares da oficina, além de antagonistas aqui no romance, também aparecem no conto O Homem do Cortador de Grama, que pra mim, gente, é um dos contos mais terríveis que li até hoje do King, lá da coletânea O Turno da Noite. E para a comunidade de leitores de King, existem fortes chances de a supergripe Capitão Viajante ter sido consequência das operações da oficina em A Dança da Morte. Sem contar que a organização também é responsável pelo projeto que libera o nevoeiro misterioso visto no conto The Mist, A Névoa. E quem conhece o conto, o Nevoeiro, sabe que ele faz parte da coletânea Tripulação de Esqueletos. E eu já consegui adquirir esse livro e ele já tá na fila de leituras aqui pro canal. Muito em breve ele vai entrar na nossa playlist. Acho que a única referência e ligação de A Incendiária com outros livros de King que remete à pequena Charlie McGee é o fato de que no romance Os Estranhos, os personagens principais conversam sobre uma garotinha que literalmente incendiou a oficina. Certamente essa garotinha é a nossa pequena Charlie. A Incendiária ganhou 2 adaptações para o cinema. A primeira adaptação é de 84 e é estrelada pela Drew Barrymore, que na época disputou o papel de Charlie com a Heather O'Rourke, a garotinha Caroline no filme Poltergeist. O filme A Incendiária de 84, ele faz parte de uma onda massiva de adaptações dos livros de King, que se iniciou em 76 com o filme Carrie a Estranha, Salem Slot de 79 e O Iluminado em 1980. Só em 83 vieram 3 filmes, Christine, Cujo e A Hora da Zona Morta, culminando em 84 com mais 2 adaptações, Colheita Maldita, que é uma adaptação de Crianças do Milharal, da coletânea Sombras da Noite, e A Incendiária. Gente, aqui no canal existe uma playlist de vídeos curtos chamada O Rei do Maine, onde eu falo um pouco sobre a vida e a carreira de Stephen King. E logo eu vou trazer para dentro dessa playlist o review dos romances de King que foram adaptados para o cinema, com curiosidades, informações extras e referências. Eu gostei muito do livro e especialmente como King escreveu a Incendiária de uma forma dinâmica e direta, né? Mantendo ali o leitor envolvido com o ritmo acelerado de uma narrativa concisa, evitando aquelas longas descrições e focando em ações e diálogos que movem a trama rapidamente. Então é isso, gente. Queria agradecer demais a vocês que acompanham o canal, que gostam das leituras.
Pelos comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, eu descubro que as leituras do canal têm ajudado um pouco as pessoas com uma certa dificuldade visual a terem esse contato com os livros de ficção, suspense e também com os romances de King. Só isso dá aquela aquecida no coração da gente. Muito obrigada. Pelos comentários também eu fico sabendo que os vídeos de leitura fazem parte do dia a dia de muita gente. Alguns escutam no trabalho, outros no trânsito, outros em casa. Eu fico contente de saber que eu ajudo a deixar a rotina diária de vocês, a correria do dia a dia, um pouco mais leve. Não se esqueçam de deixar suas opiniões aí nos comentários, de dar aquela curtida no vídeo, de compartilhar para fortalecer o canal. E quem puder e quiser ajudar o canal financeiramente, gente, tem a ferramenta Valeu Demais. Tem meu link de associado da Amazon, onde você pode fazer suas compras e não pagar valor a mais por isso. E vou estar deixando também na descrição do vídeo a minha chave Pix, caso alguém queira doar alguma quantia. Lembrando, gente, que qualquer valor é muito bem-vindo e ajuda também a trazer mais material aqui para o canal. Lembrando também, quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, pense em inscrever-se e fazer parte da nossa comunidade. E aos que já são da casa, tanto os antigos como os recém-chegados, gente, muito obrigada. Continuem virando as páginas. Um beijão no coração de vocês. Esperem mais novidades. Beijão e até a próxima.